esse salário para cima de 10, com certeza. Se você estuda para a área fiscal, você está no melhor momento da história dos concursos públicos para esta área. E eu vou explicar por quê. Cada vez mais vai aumentar o quantitativo de vaga e os salários vão também subir. Maravilha, né? Então, você que é avançado, você vai saber o que fazer. O intermediário também. E quem está iniciando precisa já garantir nesta janela de oportunidade a sua vaga. Mas antes, se inscreva no canal para dar aquela moral para a nossa equipe, porque nós estamos sempre trazendo conteúdo de qualidade. Vamos para a tela. Concursos fiscais, eles vão explodir. Por quê? Aí eu vou falar por quê. Nós estamos vivenciando um momento único dentro do cenário nacional de reestruturação de toda a administração tributária, seja ela federal, estadual, distrital ou municipal. E eu vou trazer para você dados para que você fique cada vez mais feliz por ter escolhido a área fiscal para poder estudar. A área fiscal ela já era a área que proporcionava mais vagas e salários para quem tem qualquer nível superior. Agora vai ficar cada vez mais. Então, se você já estava estudando, maravilha. E a gente vai trazer também, porque a gente mostra por números que, cara, 30 vagas para a vaga de auditor fiscal da Receita Federal não faz sentido. 116 vagas para o cargo de analista tributário não faz sentido. E eu vou mostrar para você, beleza? Então o salário vai aumentar, matematicamente eu vou trazer para você, tá? E essas oportunidades eu estou calculando no intervalo de 2 anos. Se você prolongar isso para 4 anos, vai continuar a mesma onda de crescimento. E você já está vendo agora, no momento atual, a possibilidade de diversos concursos que você, quiçá, imaginava que iria acontecer. Beleza? Então, esses ajustes vão seguir, a estruturação vai ser necessária e você vai seguir nos concursos. Então, a janela de oportunidade eu trago para você de 26 a 28, tá? E esse crescimento é exponencial, vai sim crescer e você precisa conquistar a sua vaga. É por isso que você vai ficar nesse vídeo entendendo cada passo que eu vou explicar para que você possa carimbar, porque nós estamos na maior onda de concurso da história, seja para a Receita Federal, distrital, estadual ou municipal, beleza? Por quê? Nós temos, em média, aproximadamente 26 estados da federação, um distrito federal, um fisco federal, 26 capitais de municípios e mais aproximadamente 5.000 outros municípios, tá? Necessariamente toda essa estrutura vai ter que ser estruturada na administração tributária. Por quê? Porque o sistema tributário nacional está mudando. Então você leva, né, seus conhecimentos de Código Tributário Nacional 1966. Estamos aí com 60 anos. Tá? Então, depois de 60 anos, vai ser reestruturado esta estrutura de arrecadação, essa estrutura de forma de tributação, esta estrutura de fiscalização, por exemplo. Nós vamos ter agora, dentro da ideia do IBS, que é um imposto compartilhado de Estado, Distrito Federal e município, essa fiscalização. Automaticamente você vai ter um auditor fiscal do município, um auditor fiscal do estado, juntos, trabalhando. E aí isso vai impactar, porque historicamente o salário do auditor fiscal estadual é maior do que o municipal. Vai ter que ter um equilíbrio para poder chegar a isso, porque vão estar trabalhando juntos. Isso é apenas um dos detalhes, tá? Por quê? Dentro desses 26 estados da federação, o Distrito Federal e 5.570 municípios, tá? Vamos dizer que para essa estruturação que eu falei, vai ter uma estruturação,
você tenha 3.000 municípios se estruturando para poder fazer a administração tributária funcionar. Gente, isso aqui é concurso. Ah, Jefferson, mas tem município que paga 4.000. Esse município de 4.000, ele vai subir necessariamente esse salário para cima de 10, com certeza. Ele vai ficar equivalente, olha só o que eu estou falando agora, equivalente ao salário do prefeito. Pode colocar isso. Podendo até superar no seguinte sentido, que eu acredito que para gerar essa estruturação, um mecanismo que é utilizado dentro da Receita Federal, no Fisco Federal, vai também fazer parte dos fiscos estaduais e fiscos municipais, que é o quê? O bônus de eficiência. Esse mecanismo ele vai seguir como um padrão da administração nacional. Então, quando você fala que um fiscal municipal ele vai subir para 10, esse 10 vai somar a um bônus de eficiência. Olha o que eu estou falando para você agora. Não é obra de engenheiro aí antecipado. Eu estou te falando para você aqui, é obra pronta, né? Então, eu estou falando para você que vai acontecer isso sim. Por quê? Porque essa estruturação vai exigir que os fiscos municipais estruturem sua administração tributária para poder fazer frente à fiscalização do IBS, tá? E aí isso vai fazer com que você tenha a oportunidade de fazer o estudo para auditor fiscal, todos. Por quê? Porque é interessante tanto o fisco federal para você, como o fisco distrital para você, como o fisco estadual, como o fisco municipal, tá? E aí abre para mim aqui. Hoje nós já trabalhamos nesse sentido, muitos alunos, candidatos estudam nesse sentido, só que vai fazer cada vez mais sentido estudar dessa forma, porque você vai ter muitas oportunidades por causa da reestruturação da administração federal, que foi imposta pela Constituição Federal. Ela foi imposta. Não é um livre-arbítrio do município, um livre-arbítrio do Estado, um livre-arbítrio federal. Não. Ela foi imposta pela legislação nacional, porque vai ter que se adaptar. Ah, Jefferson, mas tem a inteligência artificial que vai cada vez mais suprir necessidade de servidores. Olha só como que isso não vai acontecer. Pela experiência de fisco, eu tenho conversa com colegas de fiscos estaduais, municipais, que é um órgão, né? É um setor envelhecido. Fiscal é um setor envelhecido. Fiscal não morre, tá? Fiscal não morre. Fiscal fica até a eternidade. Só que, com essa mudança, começou a tirar uma porção de gente da zona de conforto. Porque aquela estrutura que há anos ele já estava acostumado a trabalhar, mudou. O sistema que estava adaptado àquela estrutura antiga vai mudar. E isso há uma necessidade de quê? De ajuste. Por isso que abre vaga para você, que vai ser fiscal mais novo, entrar, porque vai estar já dentro da realidade nova. Então vai haver sim essa ruptura em que a galera mais antiga, que tiver tempo, vai aposentar. Só para você ter uma ideia, de auditores fiscais na Receita Federal, você tem mais de 12.000 vagas. Tá? Então, essa galera vai aumentar esse quantitativo de vagas e isso vai impactar na necessidade de novos servidores. Então, por exemplo, você já viu aí alguns vídeos meus, vídeos de outros colegas, notícias, isso foi bastante colocado na mídia, em que o secretário da Receita Federal falou que a ideia é ter concursos da Receita Federal de forma frequente. Por quê? Porque teve a portaria de autorização com 30 vagas e aí foi uma comédia total, porque eu vou mostrar para você, cara, 30 vagas não dá para nada, tá? E a pessoa ficou imaginando, cara, o que vai acontecer? Opa, concursos frequentes. Por quê? Esses concursos frequentes, eles vão suprindo as necessidades ao longo do tempo,
Conforme for surgindo, porque gente, é novidade para todo mundo. A galera toda está estudando, eu estou estudando, outros fiscais estão estudando para poder se adequar à nova realidade. Ficou entendido para você? Ficou fácil? Faz sentido para você? Então você que está estudando para fiscal, Jesus, maravilha, tomou a decisão correta, porque muitos concursos virão. Entretanto, você precisa ficar bem preparado. Vamos aqui para a tela, voltando, e aqui, caso você queira ficar bem preparado, né, a gente já dá aqui a dica para você, a mentoria da oficina, tá? E aí, basicamente, tem essa dualidade dessa nova transformação do CBS de competência federal e o IBS de competência de Estado, Distrito Federal e municípios, tá? E aí vamos trazer aqui esse exemplo. A gente falou de autorização de 30 vagas para auditor fiscal e 116 para analista tributário. Vamos supor que isso é verdade, tá? Vamos supor. Então, 30 vagas, você teria um auditor fiscal em cada estado da federação, já teria 26, um no Distrito Federal, tá? 27, e a gente pega aqui 3 municípios, tá? A gente pega São Paulo, Minas Gerais, Belo Horizonte aqui, Belo Horizonte, um auditor, 28, São Paulo, um auditor, 29, e Rio de Janeiro, um auditor. Rio de Janeiro, um auditor, 30. Pronto, acabou. Acabou as vagas. Com um auditor em cada unidade da federação, escolhemos 3 municípios e acabou as vagas. Você acredita que isso vai acontecer? Cara, não vai acontecer, certo? Por isso que quando eu falei isso em vídeos anteriores. Alguma coisa vai acontecer, tem alguma pegadinha e aí está, concursos frequentes. E a gente já sabe que concurso da Receita Federal chama todos os habilitados. Habilitados, tá? E aí, para poder habilitar para a discursiva aqui 9 vezes o número de vagas, para poder habilitar aqui para a discursiva 9 vezes o número de vagas, como foi no concurso nacional unificado, do cargo de auditor fiscal do trabalho, já tem histórico, gente. Então, faz sentido, eu falo para você, faz sentido seguir nesse modelo de habilitar muita gente e depois chamar os habilitados? Faz sentido para você 30 vagas? Então, você que está estudando só tem a ganhar. E você que me acompanha só tem a ganhar mais ainda, tá? Então, falei sobre a nova estrutura de administração tributária, competência compartilhada, certo? Vai ter aumento de salário, também falei, tá? E falei da Receita Federal, concursos frequentes, mais de 10 mil cargos vagos, autoridade fiscais aposentando, falei sobre os avisos de mudanças, a tecnologia vai ter que se adaptar, beleza, tô falando, e o teto, né? É importante falar sobre o teto do município, tá? Então, conclusão que nós podemos ter até agora aqui, vai aumentar os concursos fiscais, isso é fato. Você precisa estar bem preparado, então, para você estudar auditor fiscal todos, você já sabe o modelo de poder seguir. Há uma necessidade de você ser muito bom nas disciplinas mães. Só eu fico batendo nessa tecla, que é o quê? Português, direito constitucional, direito tributário, raciocínio lógico e contabilidade geral. E colocar junto com estas disciplinas mães as leis mães, que são Constituição Federal de 88, principalmente o Sistema Tributário Nacional, que é o que está mudando, e o Código Tributário Nacional de 66. Gente, olha só, isso é novidade, isso é muito antigo. Então, essa estrutura nova, ela está impactando realmente na quantidade de concursos fiscais. Por quê? A galera toda, todos os fiscais, eles foram doutrinados e treinados nessa estrutura antiga. Há a necessidade de poder adaptar essa galera para a estrutura nova e nem todo mundo vai nesse barco. Por isso que vai abrir muito espaço para você que vai ser fiscal novo, tá? Aí, Jefferson, eu tenho pouco tempo, já dei a dica. Faz para analista tributário, continua a estudar e depois você vai para auditor fiscal, tá? E aí, basicamente, como que você vai estudar o seu edital, tá?
Como é que você vai estudar seu edital? Você vai dividir as disciplinas por tópicos. Eu falei para você tópicos, estuda por tópico, garanta o seu conhecimento por tópico. Por quê? Porque depois de reter esse tópico, você necessariamente vai ter que fazer revisão para poder fazer essa retenção. Você vai subir de forma escalar ao longo do tempo. Então, exploda o seu edital por tópicos. Essa é a grande sacada. E aí você vai começar a entender melhor como seguir nesse universo fiscal, tá? Então, gente, presta atenção. Conforme eu falei para você, os concursos fiscais, eles vão o quê? Vão aumentar, tá? Você precisa estudar de forma bastante equilibrada para o auditor fiscal todos. Você consegue estudar para todos, tá? Isso a gente já faz na nossa mentoria. Para você estudar dessa forma, você precisa estudar as disciplinas mães e estudar as leis mães. De que forma? Por tópico. Então, por exemplo, um município que paga hoje 5 mil, ele vai necessariamente subir isso para mais de 10 mil, tá? Ele vai chegar no teto do prefeito e isso pode ser melhorado com a implementação do bônus de eficiência, que é o que a gente acredita que vai acontecer, porque é o que acontece no fisco federal, tá? O fisco federal ele gera um modelo para que outros fiscos consigam subir, tá? E aí, essa frase eu quero que você guarde na sua cabeça. Se você não conhece o caminho, não se culpe. Você não conhece o caminho por estar perdido. Não se culpe por estar perdido. Agora, identifiquei que eu estou perdido. Você precisa o quê? De ajuda para poder achar seu rumo. Seu rumo é ser fiscal. Eu consigo te ajudar a ser fiscal, tá? De forma bastante passo a passo. E aí você vai entender que, cara, você está no momento certo, na hora certa. Não fale, ai, a reforma tributária para mim foi horrível, porque os fiscais antigos não estudaram. Para você vai ser a grande oportunidade de você se tornar auditor fiscal com um salário muito mais elevado. Por quê? Nós vamos trazer aqui, só para você ter uma ideia, de fiscos que estão previstos para poder sair, tá? Fiscos para poder sair, tá? Você tem Distrito Federal, você tem Bahia, você tem Rio Grande do Sul, você tem Santa Catarina, você tem Tocantins. Isso de fisco o quê? Estadual, tá? E distrital. Estadual e distrital. Fora os municípios, tá? Municípios você tem Niterói, você tem Manaus, você tem Curitiba, você tem... tá me fugindo aqui, tem aqui Guarulhos, já está até aberto, Guarulhos, que é a Grande São Paulo, tá? Tem diversos, tem aproximadamente 5 mil municípios que nós temos no país, cara. Então, assim, e todos eles com a necessidade de reestruturação da administração tributária. Então, assim, por isso que você está vendo uma porção de concursos saindo, e aí eu estou te trazendo o fundamento e falando para você que cada vez mais vai aumentar a quantidade de concursos para a área fiscal, e você, óbvio, precisa estar bem preparado para poder pegar esta leva, esta oportunidade. Sabe por quê? Porque em concurso público, não espere o melhor. Prepare-se para o pior.